Bom dia, pessoal. Voltando aqui para mais uma aulinha de direito administrativo, né? Eu vou aqui já começando a falar sobre um artigo 87 da Constituição Federal. A proposta eu já tenho, até baixei aqui no meu computador, né? O que diz o artigo 80? Estamos falando de ato normativo, né? Ou poder regulamentar. Tem a ver com o artigo 87. Os ministros de estados, né, são escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos de idade e no exercício dos direitos políticos. Bom, o que quer dizer com isso? Quer dizer que os ministros, eles têm as atribuições de expedir, eles podem, como ministro, expedir instruções para a execução, né, das leis, decretos e regulamentos. Veja a importância de um cargo de ministro. Ele pode expedir algumas instruções, não é nem regulamentar, tá, pessoal? É diferente de regulamentação. Instruções, na verdade, é dando, na verdade, o caminho, como cumprir aquele regulamento, aquela lei. Ele baixa a instrução, né, para os seus subordinados, né? Interessante isso aqui, artigo 87. Agora, em termos de atos normativos, né, temos que os regimentos, eles sendo pelos quais eles são, já falei, são expedidos por órgãos colegiados e estabelecem normas sobre o seu funcionamento interno. É interessante. Os regimentos, eles têm a sua aplicabilidade, sua abrangência, ela é interna, tá? Então, o público externo não é na verdade, não deve obediência a provimento algum, exceto no Poder Judiciário, né? Alguns casos envolvendo processos, né? Alguns provimentos, eles, na verdade, não é que eles determinam, dão, na verdade, um norte, como você seguir em algum ato processual ou outro, mas isso é em termos de judiciário, né? Agora, todos esses atos estabelecem normas que têm alcance limitado no âmbito expedidor interno, já falei, isso é interno, né? Não tem o mesmo alcance, que uma lei, né? Uma lei expedida pelo Poder Executivo, uma lei, né, baixada ou sancionada pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República, ela tem abrangência em todo o Brasil, né? Todo o país. Ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Por que não pode alegar? Porque toda lei ela é publicada no Diário Oficial, tem ampla divulgação. Ah, mas eu não sabia. Não tem dessa. Todos têm que conhecer a lei. Teoricamente, todo cidadão brasileiro tem que conhecer quando é a lei federal. Tá? Agora, lei estadual é diferente, nem lei municipal, não, isso não. Estamos dizendo em termos de leis federais. Todos devem conhecer, né? Em todas as hipóteses, o ato normativo não pode, em hipótese alguma, contrariar a lei, né? Nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades, né? Nela que ele não pode ultrapassar os limites da lei, né? Um provimento ele não pode impor obrigações externas, né? Então é isso. Dê uma olhadinha aqui no princípio da legalidade. Se algum ato normativo interno ultrapassar seus limites, ele fere o princípio da legalidade. Já falamos sobre isso em um momento, né? Leia lá o artigo 5º 2 e 37 caput da nossa Constituição Federal. Então, o ato normativo não pode contrariar a lei, não pode ultrapassar os limites da lei, né? Interessante. Então, o expedidor do ato normativo tem que ter esse cuidado. Valeu, turma? Importante. Eu ressalto aqui que o Congresso Nacional dispõe agora do poder de controle sobre atos normativos,
do Poder Executivo, podendo sustar os que exorbitem do poder regulamentar, né? O que exorbitem? Que ultrapassem, né? Então o Congresso ele tem, né, o poder de controlar os atos normativos, todo o país, né, do Poder Executivo, podendo sustar os que ultrapassem, os que sejam, digamos, fora da lei, estão, né, não estão adequados, né? Está disposto, olha que é a Constituição Federal, artigo 49, 5 da Constituição Federal. Dê uma olhadinha no artigo 49, você que está estudando para concurso, leia isso, né? É que eu estou passando só uma rápida, como sempre, o canal ele apenas dando aqui umas noções. O que fala o artigo 49? Até eu fiz a transcrição dele aqui, baixei. É da competência do Congresso Nacional sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa. Importante. Estamos falando de poder regulamentar. Leia o artigo 49. Leia e releia, né? Não é só uma simples leitura. Tem que entender o que diz o dispositivo, né? Beleza, turma? E temos também um tal de o controle de constitucionalidade que é exercido pelo Supremo Tribunal Federal com fundamento do artigo 102.1, né, da Constituição, e abrange não só a lei, como também os atos normativos. O controle de constitucionalidade disposto no artigo 102.1a da Constituição também ele abrange não só as leis, né, do país, como também os atos normativos federais ou estadual. Por outras palavras, abrange também qualquer ato normativo baixado por órgãos da administração pública. Então, o administrador tem que ficar muito atento, né, acerca da legalidade dos seus atos. Beleza? E quando há uma omissão do Poder Executivo, olha que interessante, quando o Poder Executivo, o presidente, né, omitir a edição de um regulamento, né, a Constituição Federal trouxe um remédio constitucional, chama-se mandado de injunção e ação de inconstitucionalidade por omissão. Dentro dos atos normativos tem esses dois remédios constitucionais. Dê uma olhadinha no mandado de injunção e a ação de inconstitucionalidade por omissão. Eu até fiz um pequeno comentário de cada um aqui. Onde está o artigo, onde está disposto o mandado de injunção? Artigo 5º, 71. Conceder-se a mandado de injunção sempre que a falta, a ausência de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Então, qualquer ofensa a essas três prerrogativas, você tem aí o remédio chamado mandado de injunção. O mandado de injunção ele é muito badalado, vale a pena você dar uma olhada. Quando torna inviável, já falei aqui, né? Mandado de injunção, e temos também essa uma outra ação interessante, que eu até fiz uma observação aqui, sobre, né, a ADO, tal da ADO, Ação de Inconstitucionalidade por Omissão, acabei de comentar agora, né? Essa ação de inconstitucionalidade, né, por omissão está disposta no artigo 103, parágrafo 2º da Constituição Federal. Veja lá, dê uma olhadinha sobre a ADO. O parágrafo 2º diz o seguinte, que declarada a inconstitucionalidade por omissão de uma medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao Poder Executivo, aquele poder que deixou de se cumprir, né, poder competente para a adoção das providências necessárias, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Algum órgão da administração, ela desobedece uma lei, cabe
essa ação de inconstitucionalidade por omissão. Interessante. No caso da ADO, né, quando haja omissão de medidas necessárias para tornar efetiva a norma constitucional, cabendo ao Supremo para julgar e dar ciência. Isso é de competência do Supremo Tribunal Federal, ADO. Beleza, turma? Falando sobre a ADO, concluímos aqui tudo sobre, minimamente, os atos normativos, né? Na próxima aula, vamos começar aqui a falar sobre o poder de polícia, né? Então, é outro poder importante, interessante, tá beleza? Até lá, obrigado pela atenção, obrigado a todos que assistem meus vídeos, que curtem lá. Beleza, turma? Um grande abraço, até lá. Tchau.